Salve galera, como é que vocês estão? Espero que vocês estejam bem, sejam muito bem-vindos a mais um vídeo aqui do canal João Augusto Cora, quem vos fala. Miss Marte é uma marciana que sobreviveu à Guerra Civil em Marte, assim como o marciano John Jones. E assim como o marciano John Jones, ela veio para a Terra e assumiu a identidade terráquea de Megan. Quando assumiu a identidade terráquea de Megan, ela tinha essa aparência que vocês estão vendo na tela, e ela percebeu que John Jones, o caçador de Marte, era aceito como um herói usando a aparência de um marciano. Ou seja, mesmo sendo um alien, ele era aceito como um membro da Liga da Justiça e um herói. Então ela procurou o próprio marciano John Jones, se apresentou como marciana e também quis atuar como heroína na Liga da Justiça Jovem, assumindo a identidade de Miss Marte. Como marciana, ela tem todos os poderes e habilidades do caçador de Marte e ela assumia uma forma parecida ou similar com o do próprio John Jones, uma pele verde, cabelo e traços mais jovens, já que ela era uma adolescente em Marte. Então ela ficava com essa forma de marciana verde e se auto-intitulava sobrinha do próprio caçador de Marte. Essa história perpetuou pela mídia e ela foi aceita como heroína da Liga da Justiça Jovem, ou como preferir. Só que tem um segredo aí. A Miss Marte mentiu. Ela não é sobrinha do Caçador de Marte, coisa nenhuma. E nem tampouco tem essa aparência verde que você está vendo aí, com esse cabelinho e tudo mais. Ela tem uma aparência totalmente diferente. Acontece que em Marte, eu já falei isso no vídeo do Caçador de Marte, vou deixar no card aqui, existia uma guerra de raças, uma guerra de castas, entre os marcianos verdes e os marcianos brancos. John Jones era, de fato, um marciano verde que sobreviveu. Só que ela é uma marciana branca que sobreviveu. Só que marcianos brancos, em Marte, eram tratados como uma casta inferior, uma casta mais brutal e violenta, algo meio que uma segregação racial similar ao racismo que a gente conhece. Então, quando ela se mudou para a Terra e percebeu que John Jones era aceito como marciano verde, mesmo sendo um marciano verde, ela assumiu a aparência de um marciano verde. Mas ela é uma marciana branca. A sua aparência real não é essa. Essa que você está vendo na sua tela agora é a aparência real da Miss Marte. Sim, ela é uma adolescente marciana da espécie ou da casta dos marcianos brancos que sobreviveu à guerra racial de Marte. Só que quando ela percebeu que os marcianos verdes, como John Jones, eram aceitos como super-heróis, ela assumiu aquela persona, né, aquela forma de uma marciana verde e integrou a Liga da Justiça Jovem, e até se passando por sobrinha do próprio Caçador de Marte. Mas essa é a forma dela realmente. Ela é uma marciana branca e ela não é parente biológica do John Jones. Ele apenas consentiu em falar que ela era sobrinha dele. Ele consentiu, ele concordou para que a população geral dos humanos aceitasse de uma forma mais fácil e para que ela pudesse esconder a sua identidade como marciana branca e ser mais aceita na Terra. Porque ela acreditava que ela seria tão ou mais inaceita ainda do que é em Marte. Porque em Marte, os marcianos brancos também sofriam uma espécie de racismo e ela achava que essa forma dela seria muito mal vista na Terra. Ela seria meio que um monstro na Terra. Então ela pediu ao Caçador de Marte que falasse para todos que ela era sobrinha dele e ela assumiu aquela forma, aquela persona de um marciano verde. Depois que os membros da Liga da Justiça Jovem descobriram a sua verdadeira aparência como marciana branca, viram ela como uma marciana branca e entenderam que aquela era a Megan, era a Miss Marte, ela acabou assumindo uma forma mais humanoide, mas com a pele branca, ou seja, com o tom branco da sua verdadeira casta, assumindo assim a identidade de Miss Marte, mas usando a pele dela mesmo. Ela não mudava a pigmentação para verde, ela assumia a pele branca. Depois que descobriram que ela era uma marciana branca, que ela era uma casta diferente de Marte, e resolveram apoiar ela mesmo assim, ela mostrou que os marcianos não têm cabelo, que a construção de cabelo é humano, né? Tanto o próprio John Jones como ela não tem cabelo, né? Mas como ela entendeu, perdão, como ela entendeu que os humanos, principalmente as meninas, né, as mulheres, têm um cabelo que deixa mais belo e tudo mais, ela passou a usar um tom branco da sua pele, né? Ela não mudou mais a pigmentação verde e deixou o cabelo, né, mais longo e assumiu a forma de Miss Marte já com a pele branca. E foi totalmente apoiada tanto pelos membros da Liga da Justiça quanto pelos próprios membros da Liga da Justiça Jovem, que mesmo após ver a forma
entre aspas, monstruosa dela, ainda a apoiaram e reconheceram nela uma heroína de valor, ou seja, meio que tiraram o conceito de preconceito que ela tinha, aceitando como ela realmente era. E aí ela passou a usar orgulhosamente uma pele de pigmentação branca, com cabelos longos e o uniforme da Miss March. Aí sim ela deixou de usar a pigmentação verde tradicional, que é que ela trouxe mais do Caçador de Marte. Né? Ela pintava meio que manipulava a sua própria pigmentação, porque a pigmentação real dela é branca. Ela manipulava a sua pigmentação com o seu poder de transmorfo, né, para ficar verde, para ser mais aceita. Quando ela percebeu que não importava, que já iam aceitava de qualquer jeito, ela manteve a pigmentação original da pele. Dentro do universo de si, a história da Miss March atua como uma metáfora de segregação racial, porque ela era uma marciana branca de uma casta inferior em Marte, e quando ela sobreviveu à Guerra Civil de Marte, que eu comentei melhor lá no vídeo do Caçador de Marte, que eu vou deixar aqui para vocês no card, ela decidiu vir para a Terra se disfarçar de humana, mas quando ela percebeu que o Caçador de Marte, um marciano verde, era aceito como herói na Terra, ela procurou o Caçador de Marte, se apresentou e conversou com ele para se passar por sobrinha dele, assumindo uma pigmentação verde, ou seja, ela se disfarçou de uma raça, de uma etnia que ela não era, para não sofrer preconceito. É meio que uma metáfora do racismo que a gente tem aqui, né? É uma metáfora do racismo. A DC fez isso aí mais como uma metáfora do racismo. Só que ela acabou se aceitando e sendo aceita como marciana branca, no final das contas, e usando a pigmentação original de sua pele, sendo uma reafirmação contra o próprio preconceito. De novo, a história dela é uma luta contra o preconceito, meio que nas entrelinhas ali. E é uma coisa bem bacana de perceber também, né? Dentro da comunidade geek do meio nerd, a Miss March ela passou a representar um meio de aceitação, né? Um símbolo de aceitação da própria identidade, uma luta contra o próprio racismo, da própria segregação racial. E é muito bom a gente ver essa história, né? Com esse paralelo todo aí, que ensina a gente uma luta contra o preconceito, né? Bom, galera, eu vou ficando por aqui. Espero que vocês tenham gostado. Um abraço, fique com Deus e até amanhã. Amanhã a gente volta com outro vídeo aqui do canal. Lembrando que eu vou deixar no card o vídeo do Caçador de Marte para quem não tiver visto, tá?